estar na igreja só porque a tua vida está andando, só porque você está pagando as suas contas, só porque você está feliz, só porque a doença tua foi embora. Isso não adianta, pessoal. Você tem que estar na igreja para obedecer o mandamento de Deus. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que matava não mata mais, aquele que prostituía não prostitui mais. É o reino de Deus. Quando eu venho para o reino de Deus, tem que haver mudança em mim, no meu caráter, no meu ser, na minha maneira de viver. Aquele que falava palavrão não fala mais. Aquele que queria matar não tem mais vontade de matar. Esse é o reino de Deus que nós temos apresentado. E quando você está em Deus, você não tem vontade de voltar a ser o que você era antes. Você consegue entender? Amém? Amém. Agora, se você toda hora volta a ser o que você era antes, é porque você ainda não se converteu e Deus ainda não está no controle da tua vida. Deus, para estar no controle da tua vida, você tem que ser diferenciado. O ímpio é o ímpio, o justo é o justo. O que é de Deus, o que não é de Deus, não é de Deus. E lá em 1 Coríntios, Deus ele tratou com o povo que queria fazer dele diferente, e Deus deu tudo o que o povo queria, mas só que o povo ainda murmurava contra Deus. E lá em 1 Coríntios, vamos lá, 10. 1 Coríntios, capítulo número 10. Achou aí? Diz assim a palavra de Deus. Não devemos, está lá na igreja, ó, não devemos tentar a Cristo. Alguns dos israelitas o tentaram. Nós não podemos tentar Deus, no sentido de querer ser o que não somos, de querer mostrar o que não somos, mas sermos pessoas de fato transformadas. E começa assim, olha. Ora, irmãos, não quero que me ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Está falando dos israelitas lá no deserto, quando o Senhor os libertou de Faraó e colocou Moisés para poder caminhar com eles e direcionar a vida deles. Assim como Deus colocou um pastor, para se você quiser ouvir, imitar a fé dos vossos pastores. É a palavra de Deus. E continua. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual. Porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Mas Deus, leia comigo, mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Amém, irmãos? A palavra de Deus para nós hoje. Muitos, Deus não se agradou deles. Por que Deus não se agradou deles? Porque estavam andando no meio do povo de Deus, mas ainda murmuravam, ainda eram pessoas más, ainda eram pessoas que, infelizmente, ainda amavam as esculturas, ainda se prostravam diante de outros deuses, pessoas que no meio, tem pessoas que ainda falam no santo não sei o que lá, na santa não sei o que, tem pessoas que dizem assim, olha, eu ainda tenho esse negócio por causa do meu pai, por causa da minha mãe, porque eu acostumei, eu não consigo tirar da boca essa tal da senhora não sei o que, ou tal, e eu lhe digo em nome de Jesus, muitos no meio de nós, ainda mentindo, enganando, ainda se prostituindo, tem pessoas no meio de nós que ainda se prostituem, pessoas no meio de nós que ainda não se converteram na verdade, pessoas que ainda mexem com o negócio de esoterismo, outra ainda vai ver o horóscopo para poder sair de casa, e um monte de coisa. Ou você pensa que dentro da igreja, todos que estão aqui, vivem uma vida santa, reta, temente e obediência a Deus.
Você pensa que todos vivem? Não! Muitas pessoas estão dentro da igreja, te chamam de irmãos, mas elas não são irmãos. Vivem o reino de Deus, meio que tipo disfarçado, que nem nós de mascaradinha hoje. Nos mascaramos, mas a realidade é que você precisa decidir o que você quer da vida. Porque o manjar espiritual tem sido dado para a conversão. O que é o manjar espiritual? É a palavra de Deus. O próprio homem de Deus, ele diz que ele comeu a palavra do Senhor e era mais doce que um favo de mel. A palavra é comida para o teu espírito, para que você levante, para que você seja instruído, para que você seja capacitado, para que você, de fato, viva o reino. Todos nós fomos batizados. Eles foram batizados nas águas do Mar Vermelho, porque o mar se fechou e lá ficou a história da vida deles para trás, e dali aonde o mar se fechou e do lugar onde eles estavam, começou uma nova vida, que é a novidade de vida do batismo. Quantos aqui já foram batizados? Será que o velho homem e a velha mulher ficou lá enterrado? Será que ficou enterrado lá o velho homem, a velha mulher, ou o velho homem e a velha mulher da Bíblia? Que todos nós fomos batizados. E a mortificação da carne, ela começa no batismo. E infelizmente, o que tem acontecido? Que nós estamos bebendo da bebida, comendo da comida. Sabe? E não entendemos que a palavra diz, o apóstolo Paulo diz, Cristo em vós, a esperança da glória. A única esperança para a nossa vida é Cristo em nós. Nós falávamos de Davi na sexta-feira. Davi, Deus chamou ele para uma obra linda, maravilhosa. Tirou ele de trás do curral das ovelhas, para que ele fosse um exemplo de um homem que não era nada. Deus fazendo aquele homem que não era nada, um homem tudo. Assim como Deus tirou você da onde você estava, na situação a qual você vivia, não sei qual era a tua situação, e te colocou numa posição hoje excelente. Não importa se é dinheiro, saúde, ou vida sentimental, profissional, espiritual, Ele te tirou de algum lugar e te pôs numa posição hoje, a qual você pode ver que não é pior do que antes, é melhor do que antes. E Deus colocou Davi numa posição de excelência. Deus colocou Davi numa posição onde ele não precisava fazer as bobagens que ele fez. E o que ele faz? No meio de um harém, de um monte de mulher, 1000 princesas, rainhas e concubinas, a qual ele poderia ter os acessos dele. Ele vai olhar para uma mulher do outro que não tinha nada a ver com a vida dele. Por quê? Porque o que Deus estava dando para ele, ou fazendo para ele, não era ou não foi o suficiente. E por não ser suficiente tudo aquilo que Deus estava dando a ele, ele olha para aquilo que Deus não deu para ele. Nós, como crentes, nós precisamos tomar muito cuidado para que lado nós olhamos, para que nós olhamos e o que nós cobiçamos. Nós precisamos despertar em nome de Jesus, como pessoas de Cristo, pessoas de Deus, que nós precisamos acordar para a realidade da vida, onde eu tenho que querer o que Deus tem para mim, não o que a minha cobiça quer. Onde eu tenho que olhar para aquilo que Deus pode fazer para mim, não daquilo que eu posso dar um jeito para que eu possa ter. Tem que despertar, me tornar um crente de verdade, um crente número e grau no sentido espiritual. Uma pessoa capaz de o outro olhar para a gente e dizer assim, olha, de fato, você hoje é uma pessoa de Deus. Porque aquilo que você foi no passado, eu não consigo enxergar. Aquilo que você era anteriormente, eu não consigo ver. Mas o que tem acontecido com a igreja? Que assim como o povo que seguia Davi viu a bobagem que ele fez, pessoas ainda olham as bobagens que nós fazemos. Pessoas ainda notam as besteiras que nós fazemos. Só que
O que as pessoas pensam, acham, isso não interessa. Eu quero despertar você nessa manhã para algo muito sério que está acontecendo no meio do povo de Deus. Que eles, com a máscara, nós estamos falando da máscara. Nós ficamos meio tipo disfarçados. Mas com Deus não tem máscara, não tem disfarce. Porque os olhos dele conseguem enxergar você mesmo por trás da sua máscara. Aonde você não se mostra. Aonde você não diz quem é. Mas ele conhece a cada um de nós. E o que acontece? Ele viu Davi, quando Davi tomou a mulher do soldado dele. Ninguém viu. O único que viu foi Deus. Porque diz a Bíblia que Davi fez isso às escondidas. Vamos lá, Mateus, 2 Samuel, vamos lá, 2 Samuel. Não cobice. Fala para quem está do seu lado, não cobice aquilo que Deus não deu para você. Não cobice. Fica atento e mude o teu coração antes na presença. Depois do que ele fez, você que veio sexta-feira, nós vamos continuar. Depois do que Davi fez, diz assim, olha, lá no 7, 12, 7, só para nós. Vamos andar, você que não veio esses dias todos, você vai prestar atenção, vai entender. Nós já falamos aqui quase tudo. Quem veio no culto de sexta-feira está entendendo o que nós estamos tratando. Aí diz assim, lá no 7 do 12, diz assim, então disse Natã a Davi, porque o Senhor, ele conta uma parábola por intermédio do profeta, acerca do homem que tinha uma cordeirinha, uma cabritinha, e tinha um outro rico, um pobre tinha uma, e um rico tinha muitas. Ele está dizendo que esse homem que tinha muitas, recebeu uma visita, e a visita que foi ter com ele, ou foi visitá-lo, foi servida um jantar, vamos lá. E nesse jantar, o homem rico foi lá e pegou a cabritinha do pobre, e matou a cabritinha do pobre e deu para o outro comer. Mas não deu do tanto que ele tinha, pegou do pobre. E Davi diz assim, esse homem que fez isso é digno de morte, o tal homem que fez isso. Mas Deus estava falando no sentido que Davi tinha um harém. Você sabe o que é harém, né? Um harém, tinha muitas mulheres. E esse homem a qual Davi tomou a mulher dele só tinha uma. E Davi falou, esse homem é digno de morte. E Natã falou para ele, esse homem é você. Você é o homem que fez isso. Você fez isso, Davi. E aí começa aqui, no 7. Então disse Natã a Davi, tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel. Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa do teu Senhor, e as mulheres do teu Senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Porque, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos? A Urias o Eteu feristes a espada, e a sua mulher tomastes por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Eteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor, eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei das tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com suas mulheres diante ou perante o sol. Deus, por causa da desobediência de Davi, porque Davi não quis o que Deus deu, mas queria ir além daquilo que Deus tinha para ele, Deus lançou uma maldição sobre a vida de Saul, de Davi. Posso dizer assim ou não?
É uma maldição, não? É um cuidado que nós precisamos tomar como igreja. Não podemos ser bonitinho por fora, não podemos ser muito cheio de aleluia, 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 e não querer nada sério com Deus. Nós estamos vivendo um tempo dentro da igreja que o irmãozinho, a irmãzinha, não estou generalizando e não estou aqui cobrando, só estou alertando você que se diz um dizimista da casa de Deus e um envelopinho seu, toda hora você coloca uma esmola dizendo que é dízimo. Deus está vendo, mas só que você ainda não se converteu e ainda faz as mesmas bobagens. Pega aquele trocadinho, aquele pouquinho, para não dizer que não está fazendo. Mas eu lhe digo em nome de Jesus, quem te vê? O pastor? É o pastor que está te vendo? Não. Quem é que te vê? Deus te vê. Deus sabe que você está errado. Deus sabe que você está mentindo. Deus sabe que você está enganando. E por você estar fazendo isso, agora vem a pergunta, o que pode acontecer contigo? Hein? Davi, a primeira coisa que Deus falou para ele, a sua mulher que você pegou lá do homem que você matou, ela está grávida. Porque Deus falou para ele, a moça grávida. Aí diz aqui, no 12, vamos continuar no 12. Porque ninguém sabia que Davi tinha feito isso. Porque tu fizestes em oculto. Sabe? No 12. Tá, achou aí, irmão? No 12? Achou? Porque Deus está falando assim, porque tu fizeste as escondidas, porque você fez escondido, mas eu farei esse negócio perante todo Israel. Todos vão ver a minha obra na tua vida. Sabe? Davi, ele fez algo escondido e Deus está falando assim, todos vão ver o que eu vou fazer pela tua maneira de agir. Aí continua. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi, também o Senhor traspassou o teu pecado. Você não vai morrer. O Senhor te perdoou. Ele não vai te matar. Fica tranquilo que está tudo certo. É o que nós falamos aqui na sexta-feira. Você que vem na igreja, esse negócio de perdão, Deus, perdão em nome de Deus, pedindo perdão, é lindo, maravilhoso, o Senhor Ele vai te perdoar. Mas a tua atitude errada, você vai pagar um preço. E ele continua, todavia, no 14, porquanto com esse feito deste lugar, sobremaneira, a que os ímpios do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu, certamente, Deus já começou o quê? Fazer o quê? Justiça. Presta atenção, Deus é um Deus de justiça. Você que está aí tantos anos dentro da igreja, só atrás do que Deus tem para dar, melhora os meus negócios, melhora a minha vida, cuida dos meus filhos, me ajude com isso, me ajude com aquilo. Você ainda não se converteu. Você tem que vir à igreja por amor a Deus, por amar. Sabe por que eu estou aqui em cima? Eu estou aqui em cima porque eu amo a Deus. Eu estou aqui em cima, sabe por quê? Porque tem um chamado, não foi eu que escolhi fazer isso. Foi Deus que escolheu que eu estivesse aqui para trazendo o Evangelho, falando a palavra dele. Agora imagine se você tem um pastor mentiroso, que já mentiu 2, 3 vezes para você, e você diz assim, isso aí é do feitio dele, porque eu já tive pastor mentiroso. Já tive pastor de tirar vantagem de mim, não uma, não 2, nem 5. Até hoje me deve, fui para o SPC, fui para o Serasa, por causa do meu pastor, por quê? Porque eu amava tanto ele, porque eu enxergava Deus nele, mas só que ele, infelizmente, não entendia que ele tinha que mudar. Falava a palavra de Deus, mas não era um homem moldado. Então, irmãos, eu lhe digo em nome de Jesus, o reino de Deus está disponível para nós. Mas, se você não faz o que Deus espera, as coisas começam a derreter na sua vida. Começa a derreter. Já começa que Davi, que Deus chamou para um monte de coisa,
já começa perdendo uma criança. O filhinho que ele mais queria, diz que ele jejuou, diz que ele ficou prostrado noite inteira em jejum, não tomava banho, as pessoas chamavam ele para comer, não comia. E mesmo a oração dele não adiantou? Não adiantou nada. Sabe por que não adiantou nada? Porque lá no 18, vamos já para o 18, estou falando da criança. E sucedeu que ao 7º dia, quem está marcando aí? Morreu a criança. E temiam os seus servos de dizer a Davi que a criança era morta. Porque diziam, eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvido à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais mal lhe faria? Porque Deus é assim, quando você não anda direito com Ele, Ele permite que coisas comecem a acontecer com você. Quando você não faz a vontade de Deus no sentido da conversão verdadeira, Ele começa a permitir que certas coisas aconteçam com você para você acordar. A palavra está sendo pregada, você já foi batizado, você já foi separado, mas você não quer continuar separado, você quer ficar pulando para ali e para aqui. Ou você é transformado, transformada, ou não adianta nada. O que adianta você abrir a Bíblia na igreja e não ser uma pessoa transformada? O que adianta você estar dentro da igreja? Me perdoe a expressão, não fique chateado comigo. Dízimo não compra a presença de Deus. Você pode ser o dizimista mais fiel dessa casa, mas se você não se converte, o que vale o teu dízimo? Compra Deus na sua vida? Compra, irmão, compra. Ah, mas eu sou dizimista fiel. Ah, fala uns palavrão. Ah, manda não sei o que lá. Ah, porque eu quero matar. Ah, porque eu quero... Ah, mas eu sou dizimista. O que adianta? Ah, mas eu vou na igreja, eu estou lá nos cultos daquele pastor. Ah, porque eu estou lá tempo na igreja. O que adianta? E eu lhe digo em nome de Jesus aqui, Saul tinha a presença de Deus, que Deus falava com ele no hálito. Tudo que ele orava, a inspiração dele, está aí o Salmo, quase tudo Davi. Está aí a história, tudo Davi. Mas o que adiantou mesmo se Davi tendo tudo, Davi sofreu. E continua. Lá no capítulo 13. Filho e filha de Davi. Quando a gente fala com Deus, por isso que a gente vê pessoas assim, ah, não sei o que está acontecendo, está tão fraco. Ah, não sei o que está acontecendo, está tão difícil. Ah, que nós não estamos conseguindo, sabe como é que é? Vai ver o que está por trás disso. Ah, porque lá em casa o meu marido está meio bravo, estava tudo tão gostosinho, sabe? Nós saímos da igreja, agora está virando um avesso, meu marido, ah, está insuportável, nós estamos querendo separar. Ah, porque não sei o que está ruim. Começa tudo assim, a desobediência gera uma avalanche de coisa ruim para a vida da pessoa. E diz assim, Amon ama a Tamar e comete incesto. Sabe, Amon era filho de Davi. Tamar era filha de Davi. Cada um filho de uma mulher. Mas o pai era o mesmo. Eu não vou ler inteiro, você lê lá na tua casa, diz que o irmão olha para a irmã e fala, só estou gostando de você. Eu quero você para mim. E a moça fala assim, olha, é melhor você falar com o nosso pai. É melhor você ir lá, conversa com o nosso pai, ver que tal e tal e tal. Mas só que o menino, ele ficou tão perturbado, que assim, a pessoa abandona Deus, dentro da casa começa tudo virar um inferno. Ah, mas Davi não abandonou Deus. Davi deixou o caminho de Deus por um momentinho à toa. Foi ali, deu um pulinho na cerca. Um pulinho, pessoal. Ele saiu um pouquinho, deu um pulinho lá. Quando ele voltou, ele se depara com tudo isso. Um prazer. Um pequeno momento de prazer, uma desgraça na vida do homem. E diz que o irmão, a moça insistiu, disse não.
Diz a Bíblia que o irmão se fingiu de doente. E mandou chamar a irmã dizendo assim, olha, faz aquele bolo que você faz que eu gosto. E traz para eu comer aqui no meu quarto. E a irmã, olha que coisa. Estou falando, olha aonde Davi foi parar. E a irmã disse que vai levar um bolo para o irmão no quarto. E o irmão faz o que não devia com a irmã. E o que aconteceu? Aconteceu o que não era para acontecer. Daí diz assim, olha, vamos lá, onde que está? Deixa eu ver onde está aqui para nós poder. Aqui, lá no 12. Eu não falei o negócio do pai, pede para o meu pai? Diz assim, no 12. Porém ela disse, não, irmão meu, não me forces, porque não se faz assim, Israel. Não faças tal loucura. Olha o desespero da irmã. Olha que loucura. Não faças tal loucura. Porque onde iria eu com a minha vergonha? E se tu serias, tu serias como um dos loucos de Israel? Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque ele dará a ti. Porém, ele não quis dar ouvido à sua voz, antes sendo mais forte do que ela, forçou, e tal, pronto. Amém? Entendeu, não? Filho de, filha de, tudo aconteceu por causa da vontade. Davi teve uma vontade, que não era vontade de, e o que aconteceu? Mas só que não para aí. Morreu primeiro o quê? Agora a filha é? O outro filho é dado como? Louco. Lá no versículo 23. Absalão. Está aí, negrito? Absalão é filho de quem? Davi. E ele diz o quê? Ele vai matar o irmão dele. Filho de quem? Eu não vou ler, você lê lá na sua casa. Para você ver que loucura quando a gente não faz a vontade de... Eu conheci, mas estava indo tão bem. As coisas estavam andando. Estava maravilhosa. Porque nós... Mas onde você estava nesse tempo? Estava muito ocupado, estava demais, já estava correndo, não estava com um monte de coisa, porque não sei o quê, e agora o que você está fazendo? Porque agora tá ruim, o negócio não é mais do jeito que era, porque não sei o quê. É assim que é a vida, pessoal, assim que é o reino, o distanciamento, a falta de interesse pelas coisas de Deus, a incapacidade de entender que em toda a vida nós temos que olhar para Deus. Nós não podemos murmurar para aquilo que não temos. Nós não podemos ficar aí com essa história de estar na igreja para enriquecer, para não sei o quê. Você tem que estar na igreja para estar cheio de Deus. Você tem que estar dentro da igreja para aprender o reino, a vontade, e dentro da tua vontade, Deus faça a vontade dele, porque ele é o dono do ouro e da prata. E ele vai trazer o benefício o qual você tem necessidade. Davi não tinha necessidade de mais uma mulher, ele tinha um monte. Mas não, ele achou no meio do monte dele que nenhuma delas era interessante, a não ser aquela que Deus não deu. Dentro da nossa igreja nós temos problemas ainda de casais que estão vivendo dificuldades de relacionamento. Deus deu um homem para uma mulher, ou deu uma mulher para um homem, mas tem pessoas que não é uma, não é duas, não é três. Quando a gente fala assim, muitas pessoas que às vezes sabem alguma coisa, ou da própria família, diz assim, o pastor está falando por causa daquele lá, ou por causa dessa... Você não sabe nada. Você não sabe nada. O teu pastor sabe. E não é um, não é dois, não é três, não é quatro, não. Nós temos problemas de todo tipo que você pensa. Ou você pensa que pastor só conta dinheiro que você traz? Não! Nós temos problema sério dentro da igreja.
fosse oração, nós já tínhamos uns 4, 5 largados aí, separados dentro da igreja. Ou dentro da igreja, nada. Eu acho que nem aqui estaria. Ou você pensa que dentro da igreja é tudo santinho? Ah, mulher respeitadora, marido respeitador. Não, ainda tem uns perturbados ainda aí. Perturbados que se não é oração, eles não entendem que foi Deus que deu, foi Deus que colocou, foi Deus que executou a obra. Não querem saber. As escondidas estão aí, tanta coisa errada, tanta coisa ruim. Mas não sabem o preço que vão pagar. Não sabem que é um Deus que há de cobrar pelos teus caminhos errados, pelas tuas vontades que não são as vontades dele. E aí o que vai acontecer? Muitos vão dizer assim, eu estou na igreja, eu não tenho nada errado, mas vai ver a tua vida, vai ver a tua história. Sabe, irmãos, eu fico olhando Davi, e eu estudei, estava ali sentado. Sabe quantos anos Davi sofreu com isso? Ele sofreu com isso 25 anos. Você vê que na história de Davi, o meu presbítero, Ademir, pregou aqui em cima, que nos finais da vida de Davi, ele não conseguia se esquentar. Mas só que ele já não tinha mais ninguém. O que aconteceu com ele? Diz que buscaram uma mulher para poder que essa mulher dormir com ele, aquecer ele. Por quê? Porque Davi, na verdade, depois que ele falhou com Deus nesse sentido, eu quero alertar você que está falhando com Deus. Quero alertar você que tem falhado com Deus. Depois que ele falhou com Deus, mesmo Deus amando ele, adorando ele, e falando que Davi tinha um coração segundo o coração dele, Davi nunca mais foi o mesmo em alegria. Primeiro, o irmão que foi lá e fez o mal para a irmã. Qual autoridade que Davi teria para falar? O que Davi poderia falar acerca daquilo, sendo que o filho sabe do que o pai havia feito? O pai teria autoridade para falar alguma coisa? É que nem aquele pai que bebe e o filho começa a beber e fazer as bagunças que o pai faz. O pai tem como chamar a atenção do filho? É que nem, irmãos, eu contei aqui outro dia, não sei se foi aqui na outra igreja, que tem um amigo, uma pessoa que eu conhecia, que ele mexia com droga. O filho dele, com 3 anos, ele ensinou o filho dele a droga. E quando ia preso, depois que cresceu, quando o pai ia preso, ninguém nem ligava. E o filho estava no mesmo caminho. E todo mundo falava assim, mas você pare com isso. Não vou parar não, porque o meu pai, ele também é a mesma coisa e eu não ligo para isso não. E a vida é essa aí mesmo e pronto. Agora eu pergunto, será que o pai poderia chamar a atenção? Meu filho, não faça isso, não, você vai chamar a minha atenção porque você também vai. Mesma coisa que você faz, eu também estou fazendo, e daí? Como é que você vai? Davi não teve autoridade. Eu quero trazer para a nossa vida espiritual. Como é que você vai clamar a Deus no tempo da necessidade, da dificuldade, se não há mudança em ti ainda? Sabe, eu tenho meus defeitos e é muitos, muito defeito. Se você ficar uma semana comigo, você não me suporta, porque eu tenho muito defeito. Mas eu não deixo que os meus defeitos entristeçam o coração de Deus. Eu sou um homem. Se você ficar comigo um ano, você não vai ouvir eu falar um palavrão. De nada. Você não vai ouvir nada de mim.
Você não vai ver eu sentir, eu cobiçar as coisas. Eu não cobiço nada, porque tudo que eu tenho vem de Deus. Se Deus não me der, eu não tenho. É Deus que me dá, eu não tenho. Eu não quero mal de ninguém. De maneira nenhuma. E eu falo para todas as pessoas. Eu não tenho nada a você, eu tenho contra as suas atitudes. Eu nunca tive nada e nunca vou ter nada contra ninguém. Mas tenho sim, contra as atitudes das pessoas. E Deus, Ele observa cada um de nós no sentido do que somos. Nós estamos dentro da igreja. Você está desesperado para ir embora? Você está correndo para ir embora? Quer que termine logo? E Deus observa isso também. Você não pode vir por vir. Você não pode vir porque faz tempo que você não vem. Você tem que vir por amor. Amar a Deus. Amor a Deus. É 10 para 6, nós acordamos, já vamos acordar mais cedo, porque tem uma turma que está chegando 7 e pouco. Então vamos correr, vamos descer mais cedo, vamos. E não é para limpar não, pessoal. A orar, vamos buscar Deus. Porque Deus está vendo. Sabe? E nós não ficamos assim, tomara que acabe logo. Não. Se for necessário Deus falar até meio-dia, nós falamos. Agora tem que ver se você está disposto a ouvir. Tem que saber se você está disposto a ficar aí sentado. Está no teu coração. Porque os dias estão chegando. Os dias estão... Sabe de quem lembrei hoje de manhã cedo? Eu me acordei hoje, abri meu olho. Eu falei assim, nossa, Dona Maria, quanto tempo. Mas quem de vocês lembra? Aí a pessoa vai querer levantar a mão e eu. Por favor, não brinca não. Não vem com loucura não. A mulher está lá, já acabada, não lembra não. Eu lembrei dessa mulher hoje. Assim como Deus lembrou de ti, da tua promessa, do que Ele já te deu, do que Ele já fez para ti. E nós precisamos estar atentos. O povo, ele não confiava em todos eles. Nós vimos lá em 1 Coríntios. Foi ou não? Não foi isso que nós lemos? Que Deus não confiava em todos. Muitos morreram no deserto. Muitos morreram sem nada. Só murmurando e chorando. E a morte. E Deus está nos dando oportunidade para tanta coisa. Você vê como é que é, né? Esse negócio de Covid-19 aí, no meio de nós não teve ninguém, nenhum de nós contraiu. Agora eu pergunto, se contrair, vai dizer que Deus não está na tua vida? É lógico que vai continuar. Só que Deus, Ele abomina quando nós cumpridores da palavra. Deus abomina quando nós ficamos de crentinho. Aquele crente que não é crente, é só disfarçado de máscara. Não disfarce. Escondeu, mas o Senhor descobriu. Não esconda, que o Senhor há de te encontrar. Mude seu ser. Tem igreja aí que diz que muda o anjo da pessoa. Aqui não muda o anjo, não. Tem igreja que diz que muda o espírito da pessoa. Aqui não muda nada. É a pessoa que tem que querer mudar, querer ser diferente. Você ser bonzinho é uma coisa, você ser santo é outra. Você ser entendido é uma coisa, mas você ser uma pessoa que compreende o que Deus espera de ti é outra. Você pode ser muito inteligente na terra, mas o que vale que se para com Deus, você é uma pessoa que não consegue abrir o coração para poder ser inteligente espiritualmente. Seja inteligente espiritualmente. Porque a inteligência espiritual, ela excede a capacidade humana. Davi não foi inteligente. Deixou de passar necessidade, deixou de ser envergonhado pelos irmãos, deixou de ser desprezado pelo pai, porque era um homem que só cuidava, um moço que só cuidava das ovelhas lá do curral. Quando Samuel chegou, disse assim,
Acabou seus filhos, não tem um. Vai sair, está lá cuidando das ovelhas, lá no fundo. E Deus honrou ele. Manda chamar, que ninguém se assenta na mesa enquanto esse moço não chegar. E chega esse moço e o Senhor diz assim, é esse. Não era para Davi ser tudo? Você não seria, nós não seríamos para sermos tudo. Mas ainda não somos quase nada. Poderíamos ser tudo, mas ainda não somos. Davi, depois de tudo, olha a vida de sofrimento. Olha que desespero. Olha que coisa maligna. Não queira que a malignidade chegue para a tua vida. Pastor, mas como? Eu estou fazendo tudo direitinho. Você pode melhorar mais. Você pode melhorar mais. Melhore os teus caminhos em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Meu Deus, abençoa a vida de todos nós. A glória, a luz, a virtude, o poder do Senhor esteja sobre cada vida. Não queramos aquilo que não é nosso. Que não murmuremos diante daquilo que o Senhor já não fez. E que nós, todo o tempo, façamos da nossa vida uma vida diferenciada. Não sejamos aqueles, meu Pai, que com a máscara queremos mostrar o que não somos, ou aparentemente queremos viver aquilo que infelizmente não podemos viver, mas que vivamos segundo a tua palavra. Eu agradecido pela tua obra na nossa vida. Amém. Bata a palma para ele. Amém. Acho que passou 3 e pouco, hein, Matheus? Olha aí.